Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 atitudes de Isaac para prosperar. Em Gênesis 26:12 diz: Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. Esse versículo da Bíblia me fez refletir acerca de 4 atitudes que Isaac teve em um momento de crise. No versículo 1 de Gênesis 26, a Bíblia diz que houve crise na terra, da mesma forma que o próprio pai de Isaac, Abraão, viveu. Uma crise alimentar, uma crise muito grande, e o mundo inteiro sofreu. Mas Isaac era o filho da promessa. Isaac, ele estava protegido e abençoado pelas promessas de Deus na vida do pai e na vida dele. Aproveitando a oportunidade, agora eu quero dizer que Deus tem promessas para a sua vida também. Assim como Isaac era filho da promessa, você também é filho da promessa, filha da promessa que Deus fez dos projetos que Ele tem para a sua vida. E você precisa tomar atitudes para viver o extraordinário de Deus. A primeira atitude que Isaac tomou foi ouvir a voz de Deus. É muito importante em tempos de crise você ouvir a voz de Deus, mas não somente em tempos de crise, também nos momentos de tranquilidade, sabe? Porque às vezes nós queremos encontrar soluções, queremos encontrar bons caminhos que nos prosperem, que sejam bênção na nossa vida, que nos façam felizes, mas a verdade é que ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes o nosso coração está nos apontando uma direção e essa direção ela é errada, é equivocada. É por isso que quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus ele diz, não vá por aí. Em Gênesis 26, Deus diz a Isaac, ali no versículo 2 já, leia o capítulo 26, fica a recomendação. Deus diz para Isaac, não vá ao Egito. Então havia uma grande crise, mas Deus pediu a Isaac, não vá ao Egito. O Egito, naquele momento, quem sabe seria para Isaac a solução do problema, porque a terra do Egito, ela tinha um rio que passava no meio daquele país, e esse rio trazia certa fertilidade para a agricultura. Isso, num tempo de crise alimentar, era uma solução. Mas Deus falou para ele, permaneça em Gerar. E Isaac permaneceu naquela terra. Como eu li, Isaac plantou naquela terra e Deus prosperou ele 100 por 1. Imagine Deus te prosperando 100 por 1. Se você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele e permanecer aonde ele ordenar que você permaneça, você vai prosperar 100 por 1. Eu declaro essa bênção na sua vida pela palavra de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, você vai prosperar 100 por 1. Você vai viver as promessas que ele tem para a sua vida, para a sua família. A segunda atitude que Isaac tomou foi obedecer a Deus. Obedeça a ele. Não é só ouvi-lo, mas seguir aquilo que ele está instruindo. Mesmo que vá contra a lógica humana. Mesmo que Deus diga, permaneça em um lugar em que não é frutífero, em que você não vai conseguir avançar, prosperar tanto em determinadas áreas que você acredita que em outro lugar você vai conseguir. Não tome atitudes que serão um atraso para a sua vida, mas no seu entendimento você acha que isso vai ser bom? E Deus vem te dizer que você está com alguns planos, Deus está falando com alguém aqui. Você está com alguns planos, você acha que isso é bom, mas isso não é bom. Consulte a voz de Deus e obedeça aquilo que Deus colocar na sua vida, no seu coração, aquilo que Deus falar com você, aquilo que a palavra de Deus falar contigo, ouça e obedeça, e Deus vai te prosperar. Não é aquilo que você está pensando, não é aquilo que você está planejando, vai contra a sua lógica.
Porque Deus faz assim. Deus foi contra a lógica de Isaac. Por isso Isaac não foi para a terra do Egito. Ele permaneceu em Gerar. A terra de Gerar era uma terra que estava sendo assolada pela crise. Em um lugar que não era tão propício para se plantar, Isaac semeou e colheu 100 por 1. Imagine, visualize pela fé Deus abençoando você 100 vezes mais. Imagine Deus multiplicando as bênçãos na sua vida 100 vezes mais. Eu não estou falando apenas nas finanças, até porque a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, ela é em todas as áreas, ela é muito maior do que as finanças isoladamente. Mas imagine você sendo 100 vezes mais feliz, 100 vezes mais abençoado no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, nos seus sonhos, desejos, Deus surpreendendo você 100 vezes mais. E Deus pode fazer isso. Você apenas precisa crer, você precisa ouvir, obedecer aquilo que Deus tem para você reservado. Então, a terceira coisa que Isaac fez foi permanecer com bom ânimo, onde Deus havia determinado. Existem pessoas que obedecem à voz de Deus, mas não com bom ânimo. E na Bíblia nós não vemos Isaac reclamando. Nós vemos Isaac encontrando soluções quando os problemas aparecem. Então encontre soluções para os seus problemas em Deus, mas não perca o bom ânimo, não perca a fé. Quarta e última coisa foi: ele semeou em meio à crise, em meio a um terreno que não era propício à agricultura, numa época de crise, de fome, Isaac foi e semeou. Eu sei que os dias atuais são de crise, mas Deus está te falando agora, nesse vídeo, semeie, plante, Deus vai te prosperar se você tiver fé, se você cumprir princípios, se você o buscar acima de todas as coisas e o seu reino e a sua justiça, Deus vai prosperar a sua vida. Ele vai acrescentar aquilo que é restante, aquilo que é secundário. Você precisa dar a prioridade a Ele e as demais coisas Ele vai acrescentar. Acredite nessa palavra, receba essa palavra. Deus vai prosperar a sua vida se você cumprir princípios, se você seguir, tomar também essas 4 atitudes que Isaac tomou. Se você obedecer a Deus, se você cumprir essas 4 atitudes, esses 4 segredos de Isaac, Deus vai te prosperar grandemente. Porque os planos de Deus são de paz e prosperidade. E isso não sou eu quem estou falando, é a palavra que já ensina. E a Bíblia é imutável, a palavra de Deus é imutável, irrevogável e infalível. Ouça a voz de Deus, siga os comandos de Deus, fique com bom ânimo e plante, semeie, vai multiplicar a colheita 100 por 1. E quem sabe, se a tua fé for grande, Ele pode multiplicar 1000 por 1. Deus pode multiplicar infinitas vezes mais bênçãos na sua vida. Se você confiar, se você seguir princípios, se você o buscá-lo acima de tudo, as bênçãos o perseguirão. O salmista diz que as bênçãos o perseguirão. Essa é uma palavra bíblica. Receba essa bênção em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Curta, se inscreva nesse canal, continue seguindo os vídeos ou assistindo todo esse conteúdo preparado de palavra, esse alimento espiritual que eu estou aqui para conceder a todos vocês com carinho, com amor, com muita fé e muita alegria em Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo vídeo.